Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre variáveis e tipos de dados. Para iniciarmos, devemos entender a variável como um identificador associado a um espaço de memória, que pode armazenar valores de determinado tipo. Só para analogia, temos um armário de escaninhos que possui em um desses escaninhos um nome, normalmente do ocupante, e nesse tal escaninho podem ser depositados os pertences do ocupante. De forma semelhante, são as relações entre variáveis, memórias e seus valores associados. Temos duas opções para declarar variáveis, por meio de apresentação do tipo de dado, seguido do nome que você dá à variável, que é a identificação. Outra maneira é, após a identificação, você associar por meio de um sinal de igual um valor correspondente ao tipo declarado. De qualquer forma, ambas as declarações não podem deixar de apresentar o identificador, que é a própria variável. Temos o exemplo aqui abaixo, int x igual 25, leia-se assim: a variável x ela representa um espaço de memória que reserva um valor do tipo inteiro, que é 25. Apenas a título de observação de que o sinal de igual ele não representa, assim como na matemática, uma igualdade, tipo x igual 25. Aqui não. Aqui x está associado a um valor inteiro 25. Essa seria a leitura correta no caso da linguagem de programação. Existem algumas regras na nomeação da variável. Vamos a elas. Devemos ter a atenção para não usarmos palavras-chave na nomeação de uma variável. Isso acarreta em erro. Na imagem ao lado, temos uma lista de palavras-chave em Java. Qualquer uma delas que seja utilizada como variável não será validada como identificador de variável. Existem diferenças de identidade quando uma letra assume formas maiúsculas e minúsculas. Java diferencia esses formatos com relação a certa letra. No exemplo abaixo, nós temos aqui int x e ele não é o mesmo que o int x maiúsculo. Se eles estiverem em um mesmo programa, eles representarão espaços de memórias diferentes. Podemos iniciar o nome de variável com uma letra do alfabeto, um símbolo de cifrão ou um símbolo de underline. Temos alguns exemplos aqui abaixo. Int nome, eu estou colocando o nome da variável iniciando com uma letra, isso é válido. Também é válido eu iniciar com um cifrão, int cifrão nome. Assim também como é válido eu iniciar a declaração de uma variável com um underline, int underline nome. São formas que o Java identifica como válidos para se criar uma variável. Não é possível inserir espaços em branco na nomeação da variável, tais como float, nome, espaço usuário. Isso aqui não é reconhecido no Java. Ele acarreta em um erro de compilação. Uma alternativa para isso, se você quiser manter esse formato semelhante para uma variável, é substituir o espaço pelo símbolo underline. Float, nome, underline usuário, isso aqui se torna válido na criação de uma variável. Evitem usar símbolos como o arroba ou o símbolo de hashtag. Eles são considerados inválidos na criação de uma variável, pois eles se incluem num conjunto de caracteres especiais. Aqui abaixo temos alguns exemplos. Double idade, eu estou tentando criar uma variável que recebe um valor do tipo double e eu, utilizando o símbolo de arroba, eu vou incorrer em erro. Assim também como eu tentar criar uma variável do tipo int, que recebe dados do tipo int, com o símbolo de hashtag. Isso também não é válido. Agora vamos tratar dos tipos de dados que dizem respeito aos valores associados às variáveis correspondentes. Existem dois grandes tipos de dados, que são os primitivos e os dados por referência. Os dados primitivos são relacionados a tipos de dados básicos que encontramos em outras linguagens de programação, devido ao padrão simples desses dados. Nós temos aqui dados do tipo inteiro, que é o primeiro quadrado. Temos dados do tipo float e double, que são tipos de valores de ponto flutuante com casas decimais. Temos o tipo char, que é o tipo de caracteres. O tipo boolean, que é um dado relacionado a apenas dois valores, que são mutuamente excludentes, ou seja, ou um ou outro, não podem ser os dois. Esse tipo boolean só possui dois valores.
que são true e false, verdadeiro ou falso. Temos os três últimos tipos, que são uma derivação do tipo int. Eles também são tipos de números inteiros, mas com características de tamanho de memória e intervalos de valores menores ou maiores para o caso long, que é o primeiro que eu vou falar. Ele é um tipo de valor inteiro e ocupa mais espaço em memória, mas e possui intervalo de valores representativos o dobro do tipo int. O tipo short é um tipo de valor inteiro que possui menos espaço ocupado em memória e que tem um intervalo de valores representativos menor. O tipo byte ocupa menos espaço em memória de todos eles e possui um intervalo menor de valores representativos. Os tipos de dados por referência, eles dizem respeito a classes. Eu crio tipos de dados usando classes e criando objetos, ou seja, através de instanciamentos. Não é o objetivo do vídeo falar sobre isso agora. Falaremos em uma outra oportunidade. Aqui na tela nós temos o quadro do resumo geral dos tipos primitivos de dados, onde eu tenho a primeira coluna com os tipos de dados que podem ser usados em linguagens Java. São 8 tipos. E na segunda coluna está os valores que esses tipos de dados ocupam em memória. Aqui está descrito em bytes. Lembrando que existem situações que a identificação é feita em bits. E não podemos esquecer que um byte são 8 bits, e daí podemos fazer uma conversão. Por exemplo, o short, ele ocupa 2 bytes de memória. Se multiplicarmos por 8, nós temos 16 bits de memória. Assim também como o double. O double ele ocupa em memória, para cada valor que eu represento, um valor de 8 bytes, o que representa 64 bits de espaço em memória. Na terceira coluna, nós temos os intervalos de valores representativos, que são aqueles que eu atribuo à variável. No caso aqui do byte, eu tenho um intervalo de menos 128 a menos 127. Ou seja, quando eu declaro uma variável do tipo byte e eu a chamo de x, e eu quero colocar x igual a menos 128, esse é o valor mínimo que eu posso representar para essa variável x que recebe dados do tipo byte. Eu não posso utilizar menos 129, vai ocorrer em erro. E assim também a mesma validade para os outros tipos de dados. O tipo double está em branco, mas eu vou apresentar agora qual é o intervalo de valores que podem representar a variável de valores do tipo double. E aqui está, valores do tipo double tem um intervalo de valores representativos menos 4,94 vezes 10 elevado a menos 307, e o valor máximo que eu posso representar no tipo double é de 1,80 vezes 10 elevado a mais 308. Para cada valor que eu declaro do tipo double, eu tenho uma reserva de 64 bits, ou 8 bytes. Iniciando aqui o Sublime Text, eu vou declarar cada um desses tipos com um certo valor, e em seguida eu vou imprimir esses tipos. Muito simples. Eu primeiro vou iniciar o nome da classe, public class, vou chamá-lo de var. Eu vou salvá-lo primeiro na pasta Java Codes e vou chamá-lo de mesmo nome da classe, var.java. Os delimitadores da classe, e aqui dentro eu vou iniciar com o método main, public static main. No argumento, string args. Os delimitadores do método main, e aqui dentro eu vou declarar as variáveis e comandar a impressão dessas variáveis, dos valores delas. O primeiro é o int, variável com valores do tipo int, de nome A, e valor associado 10. O outro é short, com valor do tipo inteiro menor, vou chamá-lo de B, essa minha variável. O valor 12. Long, vou chamá-lo de C, e o valor será 14. O tipo byte, um inteiro ainda menor, o identificador é D e o valor 18. Vou para valores de tipo flutuante, de ponto flutuante. Começo com float, E é o identificador da variável, e de valor 21. Uma observação que quando eu imprimir
essa variável com valor do tipo float automaticamente será incorporada um separador de números decimais. E o número de casas decimais eu determino no comando de impressão. Veremos logo a seguir. O outro é do tipo double, valor de ponto flutuante com maior precisão. Eu vou chamá-lo de f, será a minha variável. E valor associado é 0.01. Temos variável com valor do tipo char, que é do tipo caractere, um caractere apenas, vou chamá-lo de g. E para representá-lo na declaração, eu preciso colocar o caractere entre aspas. Pode ser uma letra ou pode ser um número. Estando dentro das aspas, ele é considerado um caractere. Eu vou colocar o P. E o outro tipo de dado para uma variável é o tipo boolean. Valor com característica booleana. Ela só poderá ter dois valores, true ou false. Eu vou chamá-lo de H, será o meu identificador. E aqui eu posso colocar um valor numérico ou uma operação de desigualdade. Eu vou utilizar a seguinte expressão: 15 menor que 81. No momento da impressão, ele irá julgar essa operação de desigualdade e, no lugar dessa operação, retornará um valor que pode ser verdadeiro ou falso, que são valores mutuamente excludentes. Agora eu vou para a impressão, classe system, ponto, método out de saída, ponto, printf. Eu vou utilizar o printf para imprimir dentro de um string todas essas variáveis representadas em strings para formatação, para serem substituídas pelos valores dessas variáveis. Eu vou iniciar aqui com a minha variável a, ela será igual a %d, que é referente à minha primeira variável de valor int, e o %d representa esse tipo de valor da variável. Vou colocar um ponto e vírgula e duas quebras de linha. Eu vou distanciar os valores uns dos outros. A próxima variável é b, e será igual a um valor do tipo inteiro, é %d, ponto e vírgula, duas quebras de linha também. A próxima variável será a variável c, que faz referência à variável do tipo long, e também inteiro. Coloco duas quebras de linha. A próxima variável é do tipo d. Essa variável faz referência a valores do tipo byte, que também são inteiros. E eu posso também colocar %d mais duas quebras de linha. A próxima variável é a variável do tipo e, que faz referência a um valor do tipo float. Eu coloco como f, mas eu quero representar uma casa decimal. Se eu não colocar nada antes do f, a casa decimal ela será apresentada. Mas eu quero especificar. Eu quero colocar um valor com uma casa decimal. Eu coloco a sintaxe .1f. É um valor de tipo float com uma casa decimal. Vou colocar duas quebras de linha. A próxima variável é a variável f. Ela faz referência a valores do tipo double. Eu vou colocar aqui também o f para valores de ponto flutuante. Agora eu quero esse valor com duas casas decimal. Eu vou digitar .2. Essa é a minha sintaxe. %.2f. Valores de ponto flutuante com duas casas decimais. Mais quebra de linha. A próxima variável é a variável g, que vai representar valores do tipo char, de caractere. E aqui eu vou colocar %c, que é a string de formatação para esse tipo de valor. Mais uma quebra de linha. A última variável, variável h, que representa valores do tipo boolean. Valores booleanos. Valores mutuamente excludentes. Só existem dois. E eu vou colocar a string de formatação %b para boolean. E aqui são minhas variáveis. Eu coloco dentro de um string, por meio de strings de formatação, para serem substituídas pelas variáveis que estão declaradas acima. Eu preciso, após a string, colocar uma vírgula e a sequência de variáveis. Elas precisam estar ordenadas
de acordo com as minhas strings de formatação que estão dentro da string maior. Então a primeira que faz referência a, eu vou colocar A, B, C, D, E, F, G e H. Essas são as minhas 8 variáveis. Esse aqui é o programa, ele está pronto. Eu vou com Ctrl B para compilar e executar. E aqui eu tenho o meu resultado. O valor de A é 10, o valor de B é 12, C, que é do tipo long, 14, D, 18, o valor de E, que é 21.0, uma casa decimal, o valor de F do tipo double, que é 0.01, duas casas decimais. Eu tenho o valor de G, que é do tipo caractere P. Observem que após a impressão, as aspas elas saem e fica apenas o caractere, o valor. A variável H igual a verdadeiro, true, ou seja, 15 é menor que 81. Agora vamos verificar alguns pontos. Começando pelo último, do tipo boolean. Se eu colocar 15 maior que 81 e eu imprimir, eu vou apenas colocar aqui uma alteração. Eu vou colocar mais duas quebras de linha para o tempo de impressão vir para baixo e Ctrl B. E aqui eu tenho H, agora é false, ou seja, 15 não é maior que 81. Uma outra característica aqui dos tipos de valores é quando eu quero imprimir valores com relação à saída como letras, ou seja, não símbolos numéricos, mas símbolos do alfabeto. Eu faço referência às duas últimas, que é do tipo share. Por exemplo, se eu quiser o P em caixa alta, eu apenas coloco o C, o símbolo C em caixa alta também. A mesma coisa para valores do tipo boolean, que é o último. Eu posso trocar B por B maiúsculo. O nome false, ele vai vir em caixa alta. Ctrl B novamente. E aqui estão as alterações. E essas alterações, elas são sutis, mas elas podem ser muito importantes em alguns momentos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.